Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Pai amado. Bendito sois tu, Senhor, sobre todas as coisas, em todo o universo, para todo sempre, Senhor. Ó, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Dou graças a ti, Senhor, por mais esse dia, Senhor, de vida, por mais essa oportunidade, Senhor, de caminhar ao teu lado, no presente da vida, Senhor. E agradeço a ti, Senhor, por esse momento, por esse devocional, pelo teu maná de hoje, Senhor. Clamo a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, nos guiando, nos iluminando, abrindo nosso entendimento, Senhor, expandindo nossa sabedoria, dando, Senhor, trazendo a tua luz, Pai, por onde queres que nós andemos, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações hoje, Senhor, e traga o teu reino dos céus para nós aqui na terra, Senhor. Que a tua palavra faça morada em nossos corações, Senhor, nos transforme a nossa vida, transforme a vida daqueles que estão próximos de nós, Senhor, e possamos transbordar a tua luz, o teu amor, o teu afago, a tua misericórdia, a tua paz, a tua bondade, a tua alegria, o teu amor, a tua divindade, Senhor, que possamos propagar onde quer que andemos. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o teu Espírito esteja sobre nós, não só durante esse devocional, mas durante todo o dia, durante todos os dias, de hoje em diante, para todo sempre, Senhor, que jamais nos desviemos do teu caminho, Pai. Nem para a direita, nem para a esquerda. E se por um acaso, Senhor, nós vacilarmos e olharmos para a tempestade, que o Senhor nos resgate, Jesus. Que o Senhor nos resgate, Pai. Assim como resgataste o Pedro. E que acalme a tempestade. E que essa tempestade, Senhor, esse ciclone que está se aproximando aqui, que ele perca força, Senhor, no oceano. Quando ele chegar à terra, Senhor, chegar aqui às residências, que ele já não tenha força, Senhor. Que as residências sejam preservadas, que não nos falte luz, não nos falte água, não nos falte alimento, não nos falte nada, Senhor. Que o Senhor cuide de cada um aqui, com o teu costumeiro amor, misericórdia, bondade, e que seja tudo para a tua honra e glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Hoje é Mateus 15, né? Esse capítulo 15 aqui, nós temos aqui 39 versículos. Fala-nos sobre a tradição dos anciões, a mulher da cananeia e a segunda multiplicação dos pães. Foi logo em seguida, né? Vamos ler do 1 ao 20? Vamos. E a gente discute depois? Quem gostaria de fazer a leitura para a gente, do 1 ao 20? Então, Ok. eu posso ler? Pode. Pode. Então, tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo:
honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai e nem a sua mãe. Misericórdia. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eita. Eita palavra poderosa, gostosa de se ouvir, né? Sim. Quer dizer que lavar a mão. A mão, você pode comer com a mão suja, não tem problema. O problema é o que sai da boca do homem. Esse é que contamina. Os maus pensamentos, o adultério, a lascívia. Olha, eu vou te falar. Viu? Pensar em vós a respeito dessa palavra maravilhosa, né? Os escribas, os fariseus estão sempre procurando um pezinho de meia para poder olhar para Jesus e falar: teu dedo está machucado, né? Naquele tempo não tinha meia, né? Ele andava descalço, andava de chinelo. Mas eles ficam procurando um pé de meia para poder falar. Oh, meu Deus do céu. E Jesus sempre sábio, né? Sabedoria do alto. Deus nos ensinando. Né? Deus nos ensinando. Eu aqui estava pensando ontem, né? Estava lendo essa passagem aqui, ó. Ontem à noite, eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus do céu, Deus, o homem quer ver Deus, né? O homem queria ver Deus, quer ver Deus, mas Jesus Cristo veio ao mundo, né? Em carne, e mostrou a sua aparência, a sua dignidade, a sua maneira de agir, de se comportar, as suas palavras. O próprio Deus esteve aqui na terra e ficou ao lado do homem por um bom período e os ensinou como devem andar, como devem proceder, e eles o rejeitaram. Como é que o ser humano, a criação rejeita o Criador? Como é que pode uma coisa dessa? Que como o ser humano é mau, a natureza do ser humano é mau, a natureza carnal do ser humano é mau. Se não fosse Deus, não tinha nada que se aproveitar do ser humano. E todo tempo, em todas as gerações que eu conheço, que eu vejo falar, Deus chegou a destruir o homem no dilúvio, porque o cheiro do mal cheirava mal. A procedência do ser humano é terrível.
egoísta, só pensa nele, só quer um prazer. E na hora que vem a dor, reclama, né? Na hora que vem a dor, reclama. Ele não é capaz de olhar para ele, para o umbigo dele, e falar, nossa, essa dor veio porque foi culpa minha mesma, porque o salário do pecado é a morte, e o corpo é o templo do Espírito Santo, precisa ser tratado, ser cuidado, e a pessoa não se cuida, né? Não preserva, né? E nós sabemos que as nossas atitudes é que causam as doenças, a falta de perdão, né? A falta de perdão é um perigo tão grande, que, olha, eu vou te falar, viu? A pessoa não sabe por que que tem uma cólica de rim, por que que tem uma dor de estômago, sabe? O, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe. Eu estava lendo um livro aqui, né, que fala que a falta de perdão é tão terrível. Olha, diz assim aqui no meu livro, aqui, ó. O perdão é o melhor remédio para a saúde emocional. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração, é a cura das emoções. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é zerar a conta e não cobrar mais a dívida. O perdão é um ato de misericórdia, é manifestação da graça. O perdão é absolutamente necessário para que a pessoa tenha uma vida digna, uma vida tranquila, pacífica. Nós nos frustramos quando claudicamos porque temos atitudes indevidas para com os nossos irmãos. Somos falhos para todos os que receberam perdão. E de uma importância exercer o perdão. Se não perdoarmos, não poderemos ser perdoados. Não é preciso ser um teólogo para entender que no céu só entram os que foram perdoados. E então concluímos: todo aquele que é nascido de Deus precisa praticar o perdão. A igreja e a comunidade dos perdoados, daqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, é uma questão de bom senso oferecer o perdão. E para a pessoa ter saúde, ter paz, ela precisa perdoar, precisa ter paciência, precisa ter calma, precisa rever. Não, mas ela não está nenhum. Segundo Macmillan, dizem muitas enfermidades provocadas pela tensão emocional, a falta de perdão estão as seguintes, olha só: úlcera no estômago e intestino, colite, pressão alta, problemas do coração, apoplexias, arteriosclerose, distúrbios mentais, papeira, doenças renais, cefalologia, diabetes, artrite e outros. Perdoe. Porque além de ser uma ordenança bíblica, ela é lenitivo para o nosso espírito, para usar o bom senso. É excelente para a saúde emocional e física. Para os meus amados, nós temos que saber viver nessa terra. Deus nos dá os ensinamentos para que nós possamos viver. E viver bem, ter paz de espírito, ter saúde, né? Aqui, esse livro aqui, ó, ele nos dá todas as coordenadas. Isso aqui é um manual de vida excelente, de primeira mão. O ser humano desconhece esse manual. Ele compra os aparelhos, vê o manual explicando como deve usar e não tem coragem de ler o manual verdadeiro para viver, para ter uma vida alegre. Tem de sabores? Tem, mas é passageiro. Não se põe o sol sobre a sua ira, diz o Senhor, né? Olha, me irritei ali com meu amigo ali, com meu filho, com meu pai. Eu vou entrar num acordo com ele antes do sol se pôr, né? Vai tomar café em paz. Ah, vai esquecer. Machucou mesmo.
doeu por dentro, mas isso é possível ser sarado. E o povo sempre procurando uma desculpa, né, para ignorar o Criador. A criatura sempre procurando se esquivar do Criador. Sempre se escondendo como Adão se escondeu lá no paraíso. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? É, só Deus mesmo para ter misericórdia, né, desse povo, viu? Só Deus. Está aberta a oportunidade aí para vocês falar um pouquinho também, tá? Vem falar, né, que novamente os fariseus ali querendo provocar Jesus, né, questionar Jesus. E Jesus vem falar aqui da primeira parte sobre a questão de honrar o pai e mãe, né? E os fariseus falavam ali que se eles estavam fazendo oferta, aquela oferta poderia estar sendo usada ali para ajudar os pais, eles usavam como argumento de que não, isso aqui nós estamos dando para Deus, então a gente não precisa ajudar o pai, né? E aí Jesus vem e fala aqui, né, ó, profecia de Isaías aqui, ó, este povo honra-me com os lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muitas coisas que da tradição, né? As coisas que o homem cria e se esquecem realmente do amor de Deus, né? O amor ao próximo, aquilo que Cristo ensinou ali para eles, eles entendiam que não fazia sentido, né? E Jesus veio e deu uma lição tão bonita ali, né? Que, olha, o que entra pela boca vai para o estômago e vai embora, né? Tá tudo certo, não é isso que realmente vai te fazer mal. O que realmente vai te fazer mal é o que sai da sua boca, né? Sai da sua boca. Tem um provérbio, esse é Provérbios 18:20, que fala que do fruto da boca se farta o coração. Do fruto da boca o coração se farta. Então, o que entra no nosso coração, do dia a gente estava falando, né? Às vezes um conteúdo que a gente assiste, né? Um ambiente que a gente está, as coisas que a gente ouve, né? Mas também o que entra no nosso coração é o que sai da nossa boca também. É retroalimentado, né? Então, se a gente fala coisa ruim, aquilo que a gente fala, a gente também escuta, e ele continua entrando no nosso, né? Alimentando o nosso coração de coisas ruins. E alimenta o coração de muitas outras pessoas também ao nosso lado, né? Ao nosso redor, né? E aí Jesus vem e fala, né? Ó, mas o que sai da boca vem do coração, né? E é isso que contamina o homem, né? É isso que contamina, né? E nós deveríamos nos preocupar, né? E entra no nosso coração, entra no coração das outras pessoas, né? Porque do coração procedem maus desígnios, né? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, tantas outras coisas, né? São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso aí não contamina, não, né? Então, Jesus vem falando aqui, isso aqui não é que Jesus está falando, não, pode comer sem lavar a mão, né? Não tem problema não, não é isso não, né? Jesus está falando, olha, vocês estão preocupados em lavar a mão, antes se preocupe, né? Aquilo que sai da sua boca, o que sai da sua boca que realmente faz a diferença, né? Porque comer com a boca o corpo vai resolver, isso aí a perfeição de Deus já fez. Agora que sai da sua boca, essa é a parte espiritual, essa aí você tem que cuidar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse trecho? Podemos seguir adiante. Os fariseus lhes
e os escribas, né, chegaram a Jerusalém só mais no intuito de provocar Jesus, né? Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém dizendo, quer dizer, a turma se juntava, e até porque a coisa era tão forte que os saduceus, eles eram inimigos dos fariseus, mas eles se juntaram no intuito de provocar Jesus. E aí, contextualizando para nossos tempos, o que a gente viu, assim, o que a gente vê, e o que a gente está vendo, está aí a olhos vistos. Fariseus e saduceus daquela época, trazendo para nosso contexto de hoje, o que tem de gente aí se juntando para provocar Jesus. A gente tem visto escândalos e mais escândalos. Eu vi até um pôster mandaram para mim, dizendo que quem quem se surpreende com os acontecimentos atuais é porque não lê este manual chamado Bíblia, este manual de amor chamado Bíblia. Aí eu já não digo, para nós é chocante. A gente conhece a Bíblia, sabe que tudo é necessário acontecer, como a gente viu para trás. Aliás, a gente vai ver lá em Mateus 24, quando ele fala que todos esses sinais, o princípio das dores, e isso tem o vilipêndio, a palavra de Deus, o escárnio, a pessoa de Jesus, a cruz, a mensagem da cruz, as pessoas escarnecendo assim, se juntam, como aqueles fariseus e saduceus se juntaram naquela época, foram a Jerusalém para provocar Jesus, para combater Jesus com uma coisa dessa. Teus discípulos comem sem lavar as mãos. E aí está o legalismo. Legalismo. Gente, o que tem de legalismo, né? Hoje em dia, o que tem de gente reparando, não que o que sai assim da boca, mas assim o externo, a aparência externa. Ah, porque fulano não está de calça comprida. Está de calça comprida, não pode usar calça comprida, não pode cortar os cabelos, não pode usar um brinco, não pode usar um batom. Gente, meu Deus. Então, assim, aí Jesus vai e contesta com esse mandamento, assim, de honrar pai e mãe, que é o único mandamento já da lei mosaica, né, dada por Deus, não da lei mosaica, mas os mandamentos dados naquela época, que a lei mosaica são 613 mandamentos, que é impossível de se cumprir dessa forma. Aí Jesus vem, e Deus vem e solta os 10 mandamentos ali nas mãos de Moisés, e o quarto é honrar pai e mãe, que é o único mandamento com promessa, e quem honra seu pai e sua mãe terá longos dias sobre a terra. E esses longos dias não é longos dias deitado na cama. Longos dias sem as dores, né, Mário? Sem as dores do estômago, Isso, sem as cólicas renais, sem perfeito, as dores de com certeza. cabeça, sem os bichos de pé. Sabe o que é bicho de pé, né? Não sei aí vocês, aí você sabe que Sei, no Nordeste tem muito. Então, assim, longos dias saudável. Aí eu verdade. falo para minha pessoa, 69 anos, o único remedinho que eu tomo é esse aqui, olha aqui, a vitamina D. Eu não tomo remédio para Tá vendo? pressão, eu não tomo remédio para coração. E não é porque eu não quero, não, é porque não tem nada, gente. É proteção de Deus, eu Então, honrei os pais até o fim da morte dele, até a passagem deles para outra vida. Mesmo eu fazia o possível e impossível para que meus pais tivessem uma vida boa, uma vida digna, uma vida de qualidade. Então, e aí vem esses camaradas e dizem, teus discípulos, como sem lavar as mãos? Meu Deus! E hoje em dia, o que a gente vê nas igrejas e fora delas, gente que se diz cristãos, e com coisinhas, com futricas, com fuxiquinhos, com coisinhas, com coisinhas tão pequenas que eu acho que essas coisas tão pequenas é isso que magoa o coração de Deus, né? Porque eles tinham naquela época, como o Fábio falou, né? A história, eles soube como é que se diz? Vai, meu Deus, fugiu aqui a palavra. Eu tô ficando. 69, esqueci. Sobre a desculpa de que aquele dinheiro que eles poderiam honrar o pai e a mãe, eles iam dar para o Senhor, eles iam deixar lá no templo. Não, eu não vou honrar meu pai e minha mãe, porque eu tenho que dar esse dinheiro para o templo. E só que depois
depois que os pais morriam, eles combinavam com os escribas, né, uma maneira de reaver esse dinheiro, né? Então, assim, pelas notas bíblicas, né, não está explícito aqui, são notas, não dentro da palavra, notas de estudo, para poder ter de volta. Então, que honra era essa, gente? Que desculpa era essa? E aí, por aí vai. Então, são coisas que, meu Jesus, são coisas, esse texto vem nos ensinar o que Deus quer, né, de cada um de nós. Quantos de nós, o que o Fábio publicou sobre adoração, achei fantástico, viu, Fábio? Eu não entrei ontem na live porque eu tinha muitas coisas aqui a fazer, aliás, na sala de oração, porque eu cheguei de viagem, muita gente vem, chega, eu vou almoçar com você, eu levo isso, eu levo aquilo, e eu acabei que não, eu disse, meu Deus, mas assim, aí eu fico assim a pensar, gente, onde nós estamos? O que nós estamos fazendo para Deus? O que é que nós poderíamos melhorar? Em que nós podemos melhorar para não entrar nessa onda de farisaísmo, de legalismo? Porque o legalismo, eu acho que é uma das coisas que mais abomina o coração de Deus. Vamos pedir muito a Deus que as batidas do nosso coração se unam às batidas do coração de Deus, né? E deixar o legalismo de lado, porque a verdadeira adoração vem daqui, né? E o coração, a gente sabe, né? Na Bíblia, a gente sabe que o coração é um conjunto, né? Do intelecto, das emoções, né? De sentimentos. A Bíblia usa como nosso coração. É o que sai do nosso intelecto, da nossa boca. É isso que agrada a Deus e vamos seguir procurando melhorar. Não somos perfeitos, somos aperfeiçoados. Procuremos ser aperfeiçoados, né? Dia após dia. E eu digo isso começando de mim. Começando de mim. É isso. Isso vai aparecer. Amém, dona Lucinha. Muito bem colocado. Aí eu faço uma pergunta, não sabe o filho que o pai ajunta para ele? Tanto material como espiritual? Tudo que Deus colocou no mundo não foi para nós? Por que nós não vamos honrar nosso pai? A mesma coisa é o filho que honra o pai. Tudo que o filho faz pelo pai, está fazendo para ele mesmo, porque o pai tudo que o pai deixa é para o filho, né? Aqui em Romanos capítulo 14, versículo 14, fala assim, ó: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista, Oi? por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, a paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e é aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou escandalize o seu enfraqueça. Tens tu fé? Tenha-na a ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não te condena, não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. É tudo que não é
que não é de fé, é pecado. Então, tudo que você faz que você não faz com fé é pecado. Tudo. Se você não faz as coisas com fé, com determinação, acreditando que vai dar, está pecando. E nós temos que, como cristão, observar esses detalhes na nossa vida, né? Você vê que os fariseus ali, eles estavam julgando, porque os discípulos de Jesus não lavavam a mão para comer. Ah, Senhor, é os detalhes da vida, né? É as etiquetas da vida. Isso não é só para aquela época. Se a gente for analisar hoje, as etiquetas que a sociedade coloca sobre nós, é um peso, viu, irmã? É um peso. Se você analisar, é um peso. Porque eles colocam sobre si mesmo o próprio peso. Eles colocam sobre si o próprio peso. Enquanto que desconhece o amor a Deus, é o caminho para todos nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao Pai, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é que é mais importante. Esse é que nos dá vida, e vida em abundância. Mas eles estão preocupados com as etiquetas. Ah, porque você não pode passar batom, porque você não pode usar um brinco, porque você é isso e aquilo outro, porque as igrejas, irmã, também nos colocam muito embaraço, viu? As doutrinas de certas igrejas nos impedem de ser mais ativo entre um e outro. É o tal negócio, é aqueles que falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não, amados, nós somos de Jesus. Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso mestre, é o nosso amigo, é o nosso médico, é o nosso defensor. É a minha bengala no dia a dia. Os meus olhos brilham por causa dele. Eu vejo assim. Fazei tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Tudo que fizerdes, fazei como se estivesse fazendo para o Senhor. Esse é o mandamento que ele nos pede. Gostaria de ouvir meu filho aí, que hoje eu não ouvi ele falar nada, não leu nada, está só ouvindo, está preocupado com o ciclone, James. Eu não mudo, James. Ah, por isso que eu estava tentando falar e não consegui. Eu começava a falar e aí alguém já emendava, opa, então eu vou na próxima. E foi indo. É, Jesus, ele foi duro aqui, né? Tem uma escola de samba em algum lugar aí. Aqui, rapaz, que tá uma galinha passeando aqui, mas eu vou dar um jeito nela aqui. Vou apagar aqui, né? Pôr na panela? Ele fala, né? Hipócritas ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Nada, nada pode sobrepor o mandamento de Deus. É por isso que é importante a gente estar sempre olhando para a Bíblia, principalmente aquilo que Jesus disse, para que nós não sejamos cegos. E ele fala aqui no, no 14, né? Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão numa vala. Então, nós temos uma responsabilidade tanto conosco quanto pelo nosso irmão, o qual nós vamos influenciar. Nós sempre influenciamos alguém
seja por atos, ações, por palavras. E é muito interessante. A minha Bíblia, ela chama aqui, ela cita algumas passagens, por exemplo, com relação à contaminação, né, que vem do coração. É interessante como ele fala, né, o que não é o que entra pela boca que os contamina, vocês se contaminam com as palavras que saem dela, mas o que sai da boca é o que vem do coração. Mas então, o nosso coração está pervertido. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Só que quando nós encontramos Jesus verdadeiramente, quando nós passamos a seguir o Evangelho, o coração passa a ser purificado. Quando a gente começa a nos esforçarmos para andar na verdade de Cristo, para andar na palavra, para evitar o julgamento, para ser zeloso com o que fala, com o que pensa, para seguir os mandamentos, para honrar o pai e a mãe, para amar a Deus, amar ao próximo, tudo isso começa a purificar o nosso coração, né? E aí ele vai falar lá em Coríntios 5:10, resumindo, ele vai falar: limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pelo que façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos, da sinceridade e da verdade. E lá em Coríntios 6, 1 Coríntios 6, versículo 9: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos céus, reino de Deus. Então isso aqui vem citar a impureza que está no coração do homem. E em Gálatas 5:19, fala assim, ó: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Então, ele está explicando, né, que muitas vezes o desejo do nosso coração, ele busca essas coisas. Por quê? Porque nós já nascemos contaminados pelo pecado, né? Nós herdamos das gerações passadas todo o pecado desde o início da humanidade. A gente nasce com isso dentro do nosso DNA. Então, a purificação desses pecados, ela só é possível através do sangue de Cristo, do nosso esforço intencional em ser uma nova criatura e abandonar esses velhos hábitos, esse pão fermentado, embolorado, que requer
muita disciplina, né? E não é fácil, né? Não é fácil. Carnavalzão, velho de guerra, tá aí. Para tornar isso ainda mais desafiador. Mas não é só isso, não, né? Quando a gente se ira aqui com o nosso próximo, quando a gente pensa mais em nós do que no outro, enfim. E Jesus vem advertir sobre isso, né? Então, é preciso a gente tomar cuidado não só por nós, mas também pelo nosso próximo. E se um cego conduzir o outro, ambos cairão numa vala. Então, é uma responsabilidade grande a gente estar sempre firmado aqui nos valores, sem hipocrisia. Essa palavra, sem hipocrisia. Quando a gente olha, busca a verdade sem hipocrisia, é mais fácil da gente acertar, eu acho. Amém? Querem seguir aqui no próximo? Tem uma outra questão também que é o cumprimento da lei, né? Os fariseus tinham muito medo, né? E não só os fariseus, a gente também, né? Tem muito medo de pecar, tem muito medo de desagradar a Deus, né? E a gente às vezes acaba dando mais ênfase ao que fazer, né? Do que as ações ali do cumprimento das regras, do que realmente olhar pelo próximo ali, né? Agradecer. Outro dia na aula, o professor falou uma coisa que foi muito interessante, que a lei gera medo, mas a graça gera uma vida de gratidão, né? Acho que a lei gera medo lembra muito do Antigo Testamento, né? E a graça Deus, Jesus Cristo fez por nós ali na cruz, né? O que Deus faz por nós, a graça gera uma vida de gratidão. Então, acho que a gratidão humaniza muito mais, né? E a lei acaba ficando muito rígido, né? A gente leva muito, a gente desumaniza, né? Desumaniza, né? Acho que tem 5 minutos, eu não sei se tem um trecho aqui, a gente pode conseguir ficar um pouquinho mais. Se vocês quiserem ficar um pouquinho mais, tem mais uns 10 minutos a mais, para a gente completar aqui esse trecho. Eu queria dar uma oportunidade para a Tamires. A Tamires não está aí? Deixa eu ver Ela já aqui. saiu já, Samara. Saiu? Né? Ah, ela saiu. Tá bom. Vamos fazer a leitura do restante? Olha, Vou ler aqui vamos mais um. ler, vamos ler. E amanhã a gente medita sobre essas palavras que nós vamos ler hoje. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: Despede-a, pois vem chamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Partindo dali, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galiléia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a eles muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus. E os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde,
os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus. Quantos pães tens? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixinhos, e dando graças, partiu. E deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobrejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadá. Magadã. Maravilhoso esse texto, né? A parte inicial Rapaz, aqui das migalhas, muita né? gente seguia Jesus, hein, rapaz? Muita gente, hein? 5.000 pessoas assim, era muita gente, né, não? Hã? Andando para um lado para o outro atrás de Jesus, era muita gente. Tinha que ter um campo de futebol para, né, atender tanta gente. E isso era diário, né? Era diário. My God. É, E novamente, né, Jesus vem falando que ele veio para o povo dele, né? Que Deus, né, veio para o povo dele, né? Veio cuidar do povo dele. E aí Jesus mostra uma lição ali, né? Falando das migalhas, justamente dizendo que, olha, viemos para os gentios também, né? Viemos para todos, né? Não para somente para o povo de Israel, né? Para os judeus. E, e a fé dela, né? Jesus se admirou, né? E, e ela foi curada. Assim seja como queres, né? Muito bonito isso, né? Jesus em outras passagens também fala isso, né? Ó, seja feito como queres, né? Conforme a sua fé, né? Conforme a sua fé. E a filha dela ficou sã. Querem deixar para conversar, para a gente discutir esse texto amanhã? A gente fala mais sobre ele. Vamos. Tá bom. Isso, vamos deixar para discutir amanhã isso aí. Fazer oração? Vamos. Lucinha, a senhora quer orar para a gente? A senhora está no mudo. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus majestoso, bondoso, misericordioso, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Graças te damos, Senhor. Todo louvor, toda honra, toda majestade pertence a ti, porque em ti existem todas as coisas. Todas as coisas passaram a existir, Senhor. Graças te damos por esse rico momento de aprendizado, Pai, onde tu nos ensina tua palavra, que devemos honrar pai e mãe e com isso honrar o nosso próximo também, estendendo aqui, Senhor. Honrar a quem merece dar honra, a quem merece honra, Senhor. A primeira é para ti, Senhor. Oh Deus, toda adoração, gratidão, Jesus, pelo sangue derramado na cruz, por cada um de nós, para nos libertar do jugo da lei, da antiga lei, Senhor. Veio nos libertar, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, gratidão por nos ensinar dia após dia, todo tempo, a todo instante, Senhor. Citando aqui na tua palavra, palavra inspirada por ti, Espírito Santo, que nós amamos. E muitas vezes esquecemos de dizer que te amamos, Espírito Santo, que é quem está conosco a pelejar todo instante, Espírito Santo, para nosso aperfeiçoamento, para nosso ensinamento, através da palavra
que foi inspirada por ti, escrita por homens, mas inspirada, divinamente inspirada por ti, Espírito Santo. Muito te amamos. Obrigada, Jesus, obrigada, meu Deus Criador, Jesus Salvador, Espírito Santo Consolador. Obrigada pela vida de cada irmão que aqui está agora e os que não puderam estar conosco. Obrigada, Senhor, pelas nossas congregações, pelos nossos pastores, a quem pedimos que nunca venham a perder a essência. Os pastores chamados anjos, que são chamados em Apocalipse anjos da igreja. Ó Deus, ser com eles. Não permita, Senhor, que eles percam a essência da mensagem da cruz, Pai, onde tantos estão se perdendo, onde nós vemos, Senhor, tantas aberrações, Senhor, por aí afora, neste mundão, nós vemos, assistimos, Pai, ensinamentos divergentes da Tua palavra, Pai, porque ignorar a Tua palavra, Pai, não é só deixar de ler, não, Pai, é reinterpretá-la ao bel prazer de cada um. Ignorar a tua palavra não é só deixar de aprender, de ler, de meditar nela, não, Senhor, é reinterpretar o bel prazer de cada um. E não como Jesus, que Jesus não procurou agradar a homens, mas a Deus, ao Pai dele. Que nós possamos e que os pastores, que os mestres, que aqueles que ensinam a tua palavra sejam genuínos no ensino e principalmente na prática, Senhor. Que nós possamos ver em cada ser que ensina, em cada ser que ministra, em cada ser humano escolhido por ti, a tua genuína palavra, Senhor, sendo posta em prática, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, também ignorar a tua palavra, Senhor, é ler, é meditar e não praticar de forma alguma, Senhor, desobedecer. Isso é ignorar também a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nós possamos trilhar em veredas de justiça, Pai. Que nós possamos olhar pessoas como Jesus olha, Pai. Um olhar de misericórdia, sem julgamento. Esse julgamento só pertence a Ele, não a nós, Pai. Que nós possamos amar, Pai. Que nós possamos somar, Pai. Que nós possamos dividir o amor que recebemos de Ti, Pai, com pessoas. E jamais subtrair, Pai. Esse amor tão grande, esse amor que chega a nos constranger, Pai amado. Ó Deus, nos ensina a amar como tu amas, como tu amas, Senhor, o teu povo, como tu ama a tua igreja, a tua noiva, Pai. Que nos ensina, Espírito Santo. E nesse momento eu peço especificamente pela vida, pela família do James, Pai, esse ciclone que está aí. Pai, abate esse ciclone, põe anjos acampados ao redor da casa dele e de todos, Pai. De todos, protege, Pai. Protege o teu povo, protege, Senhor, desse ciclone, dessa revolta da natureza, Pai, que vem aí, Pai. Que ele não seja assolado, ele e a família, Senhor, os filhos, esposa, Pai, e os demais, Pai. A gente pede a misericórdia sobre as pessoas, Pai, sobre esse ciclone. Eu oro também a Ti, Senhor, pelo Samuel, pelo Fábio, Pai. Ó Deus, ser com ele, contemple o coração dele, satisfaz o desejo do coração dele, Senhor, conforme a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Pai, que ele tenha sempre esse bom ânimo de estar conosco, Senhor, como administrador dessa sala de orações, Pai. Pelo irmão Mário, Senhor, esse homem que a gente percebe assim, que ele ama a Tua palavra, que ele ama, Senhor, a obediência, Senhor, ama te obedecer, Senhor. Que ele, oh Deus, muito obrigada, Pai. Protege a cada um de nós, protege nossos filhos, netos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.